Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi. Bem-vindo a esse canal. Esse canal eu falo sobre meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem o meu trabalho e o nosso dia a dia aqui no Japão. Já tem bastante vídeo gravado, postado aqui nesse canal. Se você não me conhece ainda, se inscreve nesse canal, vê vários outros vídeos que já está postado aqui, que eu tenho certeza de que vai ser muito bom para você, e compartilha com mais pessoas também. Ok, pessoal, muito obrigado para vocês que já me acompanham há algum tempo, né? Alguns desde os primeiros vídeos, e para você que está chegando hoje também, muito obrigado. Se inscreve nesse canal, comenta o que você tem achado, o que você achou desse vídeo também, né? E volta e assiste lá os outros vídeos também. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu não sei se todos conhecem ou sabem a diferença, né? Que é Kojin e Hojin. Kojin, né? Muitos trabalham como Kojin, né? Você ser autônomo, né? Eu também sou um autônomo hoje e eu trabalho como autônomo prestando serviço para a seguradora, né? E tem que a seguradora é um Hojin. Hojin é Kabushiki Gaisha, Godou Gaisha, e existem outros tipos também. Hojin é a pessoa jurídica, eu aprendi esse nome esses dias, e Kojin é a pessoa física. E tem muita diferença entre essas duas coisas, essas duas categorias. Para você trabalhar, fazer o mesmo serviço, tem diferença nisso, né? E eu acompanho bastante pessoas que têm negócios aqui no Japão. Eu conheço bastante pessoas que têm negócios aqui no Japão também, e eu tenho percebido que várias pessoas têm se tornado holding, abrindo empresa, né? E pode ser que você trabalhe como Kojin também em algum ramo, né? E às vezes para você pode ser que seja mais vantagem, tenha mais vantagem você se tornar um Hojin, um Kaisha, Godou Gaisha, Kabushiki Gaisha e outros também. O Kojin, a diferença é que todo o ganho que eu tenho é meu. E ele conta do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, esse todo aqui é o meu ganho. Tudo que eu trabalhei e ganhei é meu. Então, no final do ano, eu preciso fazer a declaração do imposto de renda, porque eu tenho que fazer a declaração de tanto que eu ganhei, de tantos gastos que eu tive, das deduções, que já é automático. Aqui no Japão existem coisas que já são automáticas nessa dedução, né? E o que sobrar foi o lucro. Então, no ano seguinte, eu preciso pagar o imposto em cima desse lucro que eu tive. Isso, quem trabalha no Kaisha também é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Só que, como eu sou um autônomo, em alguns outros vídeos atrás eu falei que eu preciso pagar o Kokumin Nenkin e o Kokumin Hoken. E essas coisas também são baseadas no meu salário, no lucro que eu tive durante o ano. Então, o que eu vou pagar agora esse ano é baseado no lucro que eu tive no ano passado. Então eu fiz a declaração agora no começo do ano, e baseado na declaração que eu fiz é o que eu vou pagar durante esse ano. Ok, pessoal, né? E dentro disso, várias coisas, né, tem como a gente colocar como gastos do trabalho, né? Se eu trabalho com carro, a gasolina que eu gastei para trabalhar é despesa do meu trabalho. Coisas que eu comprei para trabalhar são despesas do meu trabalho. Coisas que eu comprei que envolvem o meu trabalho, que eu vá usar isso, ele entra como meus gastos, e eu consigo declarar isso para abaixar o imposto que eu vou pagar, abaixar o meu lucro, e com isso abaixar o imposto que eu vou pagar no ano seguinte. Ok? Isso é bom a gente ter sempre um equilíbrio. Por quê? Porque se você diminui demais o seu lucro, caso você precise comprovar a sua renda,
para algum empréstimo, para alguma coisa para o futuro, a sua renda muito baixa pode te prejudicar. Eu conheço pessoas que já colocaram muita despesa para descontar ali do imposto de renda e foi meio que não prejudicada porque foi a pessoa mesmo que fez. Então ela deixou de receber algo ou deixou de conseguir algo por causa que declarou muita coisa, né? E o holding, quando eu pretendo um dia abrir uma empresa, e quando eu abrir a empresa, vamos supor que eu sou o Chateau. O Chateau, ele tem um salário. Eu preciso especificar o salário que eu vou receber por mês, ok? E isso ele já tem que determinar no começo do ano que vai começar a empresa dele e tem que ser fixo o ano inteiro. Não tem como mudar isso durante o ano. E todo o ganho não é dele, é da empresa. E dentro desse ganho que a empresa teve, ele recebe o salário da empresa. Ele tira o salário para ele, né? Se for da pessoa sozinha, ele ganha e paga para você mesmo, né? Assim que funciona, ou paga para os funcionários embaixo. A diferença que tem, que eu acho que o que as pessoas têm aberto empresa nisso é por causa da porcentagem de imposto de renda que vai pagar em cima do lucro, tá? Qual que é essa porcentagem? Quando é Codin, ele tem uma tabela para cada ganho, se é tipo bem detalhado. Vamos supor que é de 500 mil a 1 milhão de ganho, é uma porcentagem de imposto. De 1 milhão a 2 milhões é outra porcentagem de imposto. De 2 a 3, de 3 a 4, né? Não é tão assim curto essa margem, mas tem uma escadinha. Então, quanto mais você tiver de lucro, mais você vai pagar imposto, tá? O holding, a empresa, ele já é fixo o imposto que vai pagar. Então, se teve 1 milhão de lucro ou se teve 10 milhões de lucro, a porcentagem que vai pagar de imposto é o mesmo, né? E quando que, né, eu já assistindo vários vídeos de contadores, né, japoneses, eles falam que quando que é a melhor época para você estar abrindo a sua empresa, né? É quando o seu lucro do Codin, né, começar a chegar acima de 6 milhões. É lucro, tá? Lucro de 6 milhões. Então, de 6 a 9 milhões, ali mais ou menos naquela margem, ele chega a igualar o imposto do holding, que é 23%, se eu não me engano. É que tem várias categorias, tipo é 20%, mais não sei tantos por cento, mais não sei tanto. Então, mais ou menos fica uns 23%, tá? Arredondando. Então, quando chega a 6 milhões a 9 milhões ali, mais ou menos, de lucro do Codin, ele iguala nessa porcentagem do lucro do caixa, do holding, tá? Então, quando começa a ter mais, e a empresa, você abre mais a possibilidade e coisas que você pode estar declarando. Por exemplo, eu como Codin, eu não consigo declarar o meu salário como despesa, porque é meu ganho. Então todo 100% é meu ganho. Então eu tenho que declarar várias coisas e no final aquilo lá foi o lucro que eu tive durante o ano. Só que no holding, no caixa, todo o salário que eu retirar para mim, eu consigo colocar como despesa. Então, tem várias vantagens dentro de você se tornar uma empresa. E por isso que muitos têm se tornado empresa também. E uma outra vantagem que tem você ser um Kabushiki Gaisha, um Godou Gaisha, é que você consegue entrar no Shakai Hoken. O Shakai Hoken é onde aquele pacotão que tem o seguro de saúde, tem o seguro de tem a aposentadoria, tem o seguro-desemprego, tem várias coisas, né, que é o Shakai Hoken, é o pacotão. Eu tenho um vídeo também explicando o que tem dentro do Shakai Hoken. E quando você tem o Shakai Hoken, você consegue colocar dependentes dentro do seu Shakai Hoken. Se você tem
dependentes, você sabe que você coloca. Mas quem trabalha como Codin não tem como, não tem esse mesmo raciocínio de dependente. É por pessoa. Então, por exemplo, eu sou casado, eu sou Codin hoje. Eu não tenho o Shakai Hoken. Então, eu tenho que pagar o meu Kokumin Nenkin, o Kokumin Nenkin da Yumi, o Kokumin Hoken, o de saúde dela e o meu. Então são 4 coisas que eu preciso pagar. Sendo que, se eu fosse um Kabushiki Gaisha, um Godou Gaisha, eu colocaria o Shakai Hoken em mim e colocaria ela como a minha dependente e eu pagava uma coisa só. Essa é uma vantagem muito grande. Lógico que eu sendo a empresa, eu sendo o Shacho, por exemplo, eu vou pagar 100%, porque vai sair da empresa. Mas mesmo assim, às vezes, dependendo do valor que você coloca ali, você estipula como o seu salário, você vai pagar muito mais barato o Shakai Hoken, mesmo sendo 100%, dependendo de quantas pessoas você tem. Aqui em casa é só eu e a Yumi, mas se eu tivesse um filho, 2, 3, 4 filhos, seria muito mais vantagem eu ter o Shakai Hoken e colocar todos dentro do meu Shakai Hoken e eu pagar uma coisa só durante o mês. E o Shakai Hoken, né, ele tem duas partes da aposentadoria. Então lá no futuro, lá na frente, você vai receber muito mais a aposentadoria do que se você pagasse só o Kokumin Hoken, o Kokumin Nenkin, desculpa, Kokumin Nenkin. E essa é uma das maiores assim diferenças, né, que é a parte do imposto, de quanto você vai pagar de imposto em cima do seu lucro e a parte do Shakai Hoken também. Eu não sei se é esse mesmo motivo que todos, né, eu vejo bastante pessoas virando Godou Gaisha. Godou Gaisha, ele é muito mais simples de você abrir e barato também. O Kabushiki Gaisha, ele já é um pouco mais difícil e gasta mais também. Para abrir, para você começar, você gasta um pouco mais. Tem uma tabela que eu vi na internet que para você abrir um Godou Gaisha você tem que pagar mais ou menos de 150 a 200 mil. Para você abrir um Kabushiki Gaisha você precisa pagar de 350, 300 a 400 mil, depende, né, da sua região, da onde você vai fazer, tem essa diferença, né? Então, dependendo da sua situação, dependendo do que você faz, dependendo do trabalho que você tem, do lucro que você tem, da sua família, né, e você tem essa opção, você abrir um Kabushiki Gaisha, um Godou Gaisha, é muito mais vantagem. E outra coisa que eu eu assisto bastante vídeo, né, para aprender, né, igual eu faço os vídeos assim, muitas pessoas falam, né, agradecem pelas informações, né, e aprendem alguma coisa aqui, de alguma forma aprendem alguma coisa. Eu também gosto de assistir vídeos que me ensinam alguma coisa, não só ficar perdendo tempo, né, gastando seu tempo com coisa inútil que não vai acrescentar em nada na sua vida. E uma outra dica que eu vi, né, nesses vídeos no YouTube é você ter os dois. Você ter o Kabushiki Gaisha ou o Godou Gaisha e trabalhar como Codin também. Só que você não pode fazer o mesmo trabalho dentro dessas duas coisas. Então, por exemplo, eu vendo seguro no Rodin, no Godou Gaisha ou Kabushiki Gaisha, e eu vendo carro como Codin. São duas coisas diferentes. É a mesma pessoa fazendo, mas são duas coisas diferentes. Então não posso vender seguro como Rodin, como Gaisha e como Codin. Não posso vender carro como Codin ou como Rodin. Tem que ser coisas separadas. Tem que ser coisas nada a ver, né? Por quê? Se você consegue fazer um Kabushiki Gaisha ou Godou Gaisha e colocar o seu salário lá embaixo, né? E você consegue definir o seu salário. E o Shakai Hoken, ele é definido a partir do seu salário. Quanto você ganha vai determinar o quanto você vai pagar de Shakai Hoken. Então, se você consegue colocar lá o salário de 150, 200 mil no máximo, e colocar todo mundo da sua família dentro do seu Shakai Hoken, aqui você não precisa, nessa parte do Codin, você não precisa pagar o Kokumin Nenkin ou o Kokumin Hoken. É uma coisa ou outra. Se você já tem Shakai Hoken, você não precisa pagar aqui. Então, dentro do trabalho
que você faz. Se você tem como fazer isso, de você ter o Codin e ter o Holding também, ou às vezes já ouvi, né, pessoas também que a esposa trabalha com alguma coisa e o marido trabalha em alguma outra coisa. Então, se você consegue entrar no Shakai Hoken de um dos dois, né, então você consegue, né, não pagar o Kokumin Nenkin e o Kokumin Hoken pela parte do Codin, né? São coisas que, se a gente procura saber, procura estudar e não só ficar naquilo que as pessoas falam, né? Eu também sou as pessoas que falam, que você está ouvindo, mas você também buscar por conta, saber, falar, será que o que o Bruno falou tá certo mesmo? Né? Não pegar e abraçar tudo que as pessoas falam, né? Eu não quero, tipo, passar informação errada, lógico, né? Mas tem gente que você ouve conversas dentro da fábrica, ali na hora de comer, na hora do QQ, e fica ouvindo conversas pela metade, né? Conversas com as informações tudo meio que bagunçada, né? Mas se você buscar, procurar saber como funcionam as coisas, como pode ser a melhor forma de tá fazendo aquilo lá, né? É uma coisa que vai te ajudar e muito. Por exemplo, quando teve a ajuda do Corona, né? Não sei se vocês, acho que algumas pessoas, eu recebi também aqueles 100 mil de ajuda que o governo tinha dado. As empresas também receberam uma certa ajuda e quem trabalha como Codin também recebeu uma certa ajuda. E quem teve os dois, recebeu dos dois, recebeu pela parte do Caixa e pela parte do Codin também. Eu conheço uma pessoa que recebeu 3 milhões, né? 3 milhões por causa da ajuda do governo. Pela parte do Caixa ele recebeu 2 milhões e pela parte do Codin recebeu 1 milhão, porque tinha caído o lucro, tinha caído o trabalho e por outros motivos também. Então nessa hora você consegue às vezes receber, né? Às vezes você fazer para receber já é errado, né? Mas de fato às vezes cai a produção, cai o trabalho, cai a venda, né? E você consegue ter essa ajuda das duas partes, né? Então se você consegue se organizar para estar fazendo essas coisas, também é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas acham que é desperdício você pagar o Shakai Hoken porque você não vai receber, que não sei o que lá, mas tem outra forma de pensar como que você vai pagar, como que você pode economizar, na verdade. Lógico que, né, tem outras partes que por ser empresa, às vezes a hora de você alugar um lugar pode ser um pouquinho mais caro do que você alugar como Codin, né? Você tem que analisar no geral como que é a melhor forma de eu estar fazendo isso, né? Em alguns vídeos eu falei que eu sou muito pé no chão, né? E eu analiso, eu penso, eu falo, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Às vezes eu tenho que pedir para Deus para ser um pouco mais ousado e dar a cara e fazer as coisas, porque eu penso demais às vezes, e lógico que não é ruim pensar, mas às vezes no pensar demais você pode perder oportunidades ou deixar passar aquele ponto que tinha que ser naquela hora, tinha que ser aquele lugar, tinha que ser aquela proposta, tinha que ser aquela hora ali para você decidir alguma coisa. E se você pensa demais, às vezes você pode perder a oportunidade. E às vezes quando a gente perde, a gente não tem como calcular aonde que a gente teria chegado se a gente tivesse abraçado aquela oportunidade. Então a gente tem que estar sempre preparado para quando a oportunidade aparecer, a gente está preparado, se encontrar com a oportunidade e com o nosso preparo, né? É uma palavra que o pastor pregou, né, uma vez na nossa igreja, e eu falei, nossa, é isso. Foi tipo, parecia que tipo encaixou as pecinhas assim na minha cabeça, sabe? A gente tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, a gente se engrudar assim e botar para frente, fazer acontecer, né, aquilo lá, porque você já estava preparado e apareceu a oportunidade. Se aparece a oportunidade e você não está preparado, vai para outro. E você nunca vai saber o resultado que você teria se você tivesse feito, se você tivesse conseguido aquilo lá. Então a gente tem que estar sempre se preparando, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu estudei muitos anos
na Nissan, né? Eu trabalhei para entrar na escola da Nissan, eu estudei bastante dentro da Nissan, trabalhei na Nissan depois, né? E às vezes aquilo lá que eu estudei dentro da escola, eu só estou usando agora. Depois de 10 anos, que uma coisa que eu não imaginava que eu ia trabalhar, que era com seguro. Dentro da escola eu tinha estudado, mas quando apareceu a oportunidade de eu trabalhar com seguro, eu já tinha me preparado, eu já sabia como funcionava, como que era, o que eu tinha que fazer. E apareceu a oportunidade de fazer, e deu certo. Então a gente não sabe o que vai aparecer na nossa vida, qual a oportunidade que vai aparecer. Às vezes é a oportunidade de comprar alguma coisa que você vai conseguir vender por muito mais lá na frente. Mas se você não estiver preparado na parte financeira, você nunca vai conseguir abraçar aquela oportunidade que acontece, que pode aparecer. Então, se tem curso, vai e faz curso, vai estudar, assiste vídeo, coisas que vai acrescentar na sua vida, para que quando aparecer a oportunidade, você conseguir abraçar essa oportunidade e falar, é isso aí que eu vou fazer. Pode dar errado, lógico, como tudo pode dar errado, mas acreditar, quando o preparo vem antes, você sabe analisar, você sabe peneirar, você sabe enxergar, você já está olhando as coisas de cima. Quando você não está preparado, você está olhando as coisas assim, sem saber o que fazer. Mas se você está preparado, você sabe, você tem o conhecimento para decidir e ver qual passo você tomar. Você preparado, você pode decidir fazer, não fazer. Mas você ter essa oportunidade, você saber o que fazer, estando preparado, é outra conversa, é outra visão que você vai ter de enxergar aquelas coisas ali, né? Então se prepara para tudo que você vai fazer. Né? Não chega assim no sopetão e falar, na hora lá eu vejo o que eu faço. Não é assim que funcionam as coisas. Muitas pessoas dão errado por causa disso. Depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo e nunca vai ver. Né? Então a gente precisa estar sempre preparado. Pode ser que a gente nunca vá usar aquilo que a gente se preparou, aquilo que a gente estudou. Mas na hora que você aparecer aquela oportunidade, você vai se arrepender de não ter estudado. Né? Então, não perca as oportunidades da vida e não perca esse tempo que você tem para se preparar. Nunca é tarde demais para começar. Eu casei com 30 anos, fui trabalhar com seguro com 30 anos, nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Dentro lá do escritório onde eu estava, tinha pessoas mais velhas que tinham entrado para trabalhar com isso e ainda estão trabalhando com isso. E deram muito certo trabalhando com isso, porque se prepararam, estudando japonês, estudando várias coisas. Né? Então, é um incentivo você estudar, você se preparar. Ok, pessoal? Esse é o vídeo, né? Não era para terminar desse jeito, né? Era para falar sobre a diferença que tem do Kojin e do Rodin, né? Mas acabou, né, desviando a conversa, mas é um incentivo que eu tenho para você também. Mesmo incentivo que eu tive de algumas pessoas, conversando com essas pessoas que abriram a empresa, pessoas que já estão dando certo em alguma coisa. Se a gente conversa com as pessoas que estão no mesmo nível, às vezes, no mesmo nível, ou não tem sonhos, né, de alcançar coisas, a gente acaba ficando no mesmo nível. Né? Já deve ter ouvido falar que a gente é a média de 5 pessoas que a gente convive. Então, se você está com pessoas que não sonham, você também vai parar de sonhar. Mas se você coloca pessoas no seu redor, pessoas que estão almejando a chegar a algum lugar, pessoas que têm sonho, pessoas que têm objetivo na vida, uma hora também você vai começar a enxergar outras coisas, você vai começar a se preparar, você vai começar a sonhar junto com essas pessoas, ou Deus vai colocar um sonho no seu coração, o sonho que Ele tem para você. E você vai sonhar, vai trabalhar, vai se preparar para quando a oportunidade aparecer, você abraçar e dar tudo certo. Ok, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe. Não para, não desista e vá sempre. Ok, pessoal? Muito obrigado. Tchau.